Então, esse livro ele foi escrito pelo Donovan, a partir do material canalizado pela Eva Pierracos. Durante essa apresentação, a gente vai falar um pouquinho da Eva. Então, Jung falava para a gente que a natureza humana é capaz do mal infinito. Hoje, como nunca dantes, é importante que os seres humanos não subestimem o perigo representado pelo mal que espreita dentro deles. Ele é, infelizmente, bastante real, e é por essa razão que a psicologia deve insistir na realidade do mal e deve rejeitar qualquer definição que o considere insignificante ou, na verdade, inexistente. Porque nós temos a capacidade da cocriação, né? E esse mal ele fica escondido, e durante esse estudo a gente vai tomar consciência realmente do que é o mal. Na verdade, o mal é o amortecimento, é o não sentir. Quando o mal é compreendido como sendo intrinsecamente um fluxo da energia divina momentaneamente distorcido, devido a ideias errôneas, a conceitos e imperfeições específicos, então ele não é mais rejeitado na sua essência. O que são essas distorções? A gente vai aprender que quando bem na tenra infância, quando a gente sente a dor, né? Onde as nossas necessidades reais não são satisfeitas, então a gente imagina que a gente não é amado, a gente imagina várias coisas na consciência infantil. Então a gente cria imagens distorcidas daquilo que aconteceu com a gente. Dessas imagens vão surgir crenças, que são conceitos distorcidos, e daí essas crenças elas vão para o nosso inconsciente e vão comandando a nossa vida, né? E cada vez que a gente consegue tomar consciência dessa dor e atravessar ela, a gente se liberta dessas amarras. E aí o livro todo é uma explicação, e eu procuro dar meditações para que a gente entre em contato com isso, para que a gente possa realmente ir se libertando. Então eu pergunto para vocês, o que é o mal para você? O guia fala o tempo todo que não se trata de uma guerra entre o bem e o mal, porque o mal ele tem a mesma fonte do bem, só que ele é uma energia distorcida que precisa ser olhada, sentida e integrada para que ela se transmute no bem. Dentro do mal existe a luz. Há muitos anos atrás eu assisti um filme com um menino chamado Jesus, do Bertolucci. E Jesus era perseguido por um mago que queria matar ele, né? Foi contratado por Herodes porque ele escapou daquele massacre, né? Inclusive foi esse mago que orientou Herodes a fazer esse massacre, né? Não orientou, mas ele falou coisas para Herodes e Herodes quis exterminar todas as crianças, né? E Jesus, no meio da noite, a mãe partiu e aí ele não foi morto, né? Então esse mago encontra ele. E aí eles estão na beira de um poço
e o mago teve toda a oportunidade de jogar ele dentro do poço, mas só que Jesus olhou profundamente nos olhos dele e ele não conseguiu. E Nossa Senhora depois pergunta: o que foi que esse homem falou com você? O que foi que você viu nele? Aí ele falou: no fundo dele existia luz. Eu vi que no fundo dele existia luz. Então é isso. Então, vamos lidar com as nossas sombras, percebendo que dentro delas tem muita luz. E aí o guia fala que o mal reside dentro de cada um de nós e em toda a alma humana. O mal que existe no mundo nada mais é do que a soma do mal que existe em todos os seres humanos. Será que o mal é aplicado a você e a mim, ou somente aos criminosos? No dicionário, o mal é sinônimo de moralmente repreensível, pecaminoso e maléfico. Todos nós, mais ou menos, somos egocêntricos, egoístas, mesquinhos, e muitas vezes somos antipáticos, rancorosos, ciumentos, e contribuímos para aumentar o sofrimento do mundo. Mas isso faz de mim, faz de você uma pessoa má? Geralmente preferimos usar a terminologia da psicologia, que fala dos defeitos e das falhas humanas, normalmente de uma maneira que põe a culpa nos pais ou na sociedade, nos transformando em vítimas. Mas o guia fala isso claramente, que a mudança pessoal ela só ocorre quando compreendemos a origem da programação negativa. E isso é um processo de autotransformação. Somos responsáveis pela nossa negatividade, pelos nossos atos e pelas nossas omissões. Ser responsável é muito diferente de ser culpado. Isso é muito importante, gente. Significa simplesmente reconhecer a origem da dor, da injustiça, do descaso para conosco mesmos, para com os outros e para com o mundo. Então, ser responsável é muito diferente de ser culpado, de se julgar. Quando a gente se julga e a gente começa a compreender o eu inferior, a olhar para ele, a ver a presença dele, e a gente se julga, ele se recolhe e a gente perde uma grande oportunidade de poder compreender. Se posso admitir a responsabilidade e vejo que não sou apenas uma vítima do mal que existe no mundo, então o que devo fazer a respeito? Como posso transformar o mal que existe em mim? A religião nos dá preceitos a serem seguidos, como faça aos outros o que desejaria que eles fizessem a ti, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se todos fôssemos assim, seguíssemos essas regras, o mundo seria um lugar bem agradável, né? Mas se a gente aceita esse princípio como válido, por que é tão difícil de seguir? Como eu posso mudar o meu comportamento? O que eu preciso fazer para me tornar mais amoroso, mais amorosa, né? É difícil porque o inconsciente está ali toda hora nas crenças, atuando como se a gente fosse um robô, né? E aí eu gostei muito também dessa frase de Jung, que fala que todos os esforços são feitos para ensinar crenças ou condutas idealistas
as quais as pessoas sabem em seus corações que jamais poderão corresponder a esses ideais. Não, e esses ideais são pregados por pessoas que sabem que eles mesmos nunca corresponderão a esses elevados padrões. E mais, ninguém jamais questiona o valor desse ensinamento. Então, é justamente isso que acontece com a nossa autoimagem idealizada, que vai ter um capítulo só dedicado a ela, aonde a gente cria para nós mesmos esse eu idealizado, em que a gente nunca vai corresponder a esses elevados padrões. Então, a gente aprende a entrar em contato com esse eu idealizado, para a gente começar a ver tudo o que a gente sofre por tentar se enganar que esse eu é possível, esse perfeccionismo é possível, né? Então, aqui tem um artigo, eu não vou ler todo não, uma parte de um artigo de Maslow, que ele fala que até a morte dele, ele não conseguiu compreender realmente o que é o mal, né? O que é o lado escuro. Ele não chegou a nenhuma conclusão. E aí, no livro, o Donovan fala que aquele entre nós que praticam o pathwork descobriram com um sentimento de alívio que esses ensinamentos fornecem o elo perdido, crucial, que tem até aqui escapado à religião e à psicologia, que é conseguir entrar em contato com esse mal e parar de ter medo dele, né? Então, o que a gente vai fazer com esse lado escuro quando a gente entra em contato com ele, né? Ele é apavorante. Por que é tão difícil lidar com ele? E é justamente nessas respostas que repousa o valor do pathwork. A transmissão desse pathwork, nesse caminho de autotransformação que veio através da Eva Pierracos, que nos ensina que o mal pode ser encontrado no coração de cada ser humano, mas que ele não precisa ser temido nem negado. Então, o pathwork oferece justamente compreender esse lado escuro, as suas raízes e as suas causas, para poder levar luz a essa sombra e poder transformá-lo. E esse resultado vai trazer paz ao nosso coração e paz também ao nosso planeta.